Oi, galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é dia de estudar biologia. A gente vai falar sobre as proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo, fica comigo nesse vídeo. Mas antes, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito e bora! Pessoal, vamos começar falando das proteínas, ok? Galera, as proteínas são moléculas orgânicas formadas por aminoácidos, tá bom? Existem 20 aminoácidos diferentes que se organizam e formam diferentes tipos de proteínas. Sofia, mas qual que é a estrutura do aminoácido? Galera, eu fiz esse esqueminha aqui no quadro para vocês poderem entender melhor, tá? O aminoácido, ele é dividido em 3 partes, tá? O amino, o radical e a carboxila. E o que torna possível para a gente diferenciar os diferentes tipos de aminoácidos, né? Então, o que torna possível para a gente distinguir um aminoácido do outro é o radical, ok? Porque o radical varia. Ainda falando dos aminoácidos, eles podem ser divididos em aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais. Os aminoácidos naturais são aqueles que são produzidos pelo próprio corpo, enquanto os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente precisa buscar em alguma fonte de alimento, por exemplo. Agora que a gente já conhece um pouquinho mais sobre os aminoácidos, que são aqueles que constituem as proteínas, vamos explorar de uma maneira mais abrangente esse mundo aqui. Galerinha, as proteínas, elas se diferenciam quanto ao número, o tipo e a sequência de seus aminoácidos. E os aminoácidos que formam as proteínas ligam-se uns aos outros por meio das ligações peptídicas, ok? E a gente pode ter um dipeptídeo ou um polipeptídeo. Um dipeptídeo é a união de 2 aminoácidos, enquanto um polipeptídeo é a união de vários aminoácidos. E as proteínas, elas têm a estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e estrutura quaternária. Vamos ver um pouquinho sobre elas. Pessoal, a estrutura primária das proteínas é uma cadeia de aminoácidos. É uma sequência linear de aminoácidos. Ela é tipo assim, gente, tá vendo? Uma sequência linear de vários aminoácidos. Já a estrutura secundária é o dobramento dessas sequências de aminoácidos, tipo em hélice, sabe? Isso aqui não parece uma hélice, mas é porque eu não sei desenhar. Perdão. A estrutura terciária é o dobramento dessa estrutura secundária sobre ela mesma, tá? Então é como se fosse essa estrutura aqui mais dobradinha. Tipo assim, gente, eu não desenho muito bem não, mas é mais ou menos isso. E a estrutura quaternária, pessoal, é formada por mais de uma cadeia polipeptídica. Então aqui a gente consegue perceber, ó, uma cadeia, outra cadeia, tá? É como se fosse um agrupamento de várias cadeias polipeptídicas. Pessoal, e as proteínas podem ser classificadas quanto à forma ou quanto à composição. Começando aqui pela composição, tá, gente? As proteínas simples são aquelas compostas apenas por aminoácidos, enquanto as proteínas conjugadas são aquelas que possuem partes não proteicas. Já as proteínas fibrosas são aquelas que são longas, semelhantes a filas ou filamentos, e elas geralmente são insolúveis em água. Já as proteínas globulares são esféricas e são solúveis em água. E as proteínas, pessoal, também podem apresentar várias funções diferentes, como a função estrutural, função transportadora, função imunitária, né, que é a função de defesa, função de comunicação celular, tá? Existem proteínas mensageiras, tá? Que enviam mensagens pelo nosso corpo. Podemos ter também proteínas com função energética ou enzimática. Sofia, o que é enzimática, né? Transportadora eu entendo, transporte de moléculas, por exemplo. Imunitária também, defesa. Mas
que é enzimática? Pessoal, aquelas proteínas que aceleram a velocidade das reações químicas no nosso corpo são chamadas de enzimas. Então, enzima nada mais é do que uma proteína que tem a função de acelerar a velocidade das reações químicas no corpo. Essas enzimas atuam sobre uma substância química denominada substrato. A enzima tem uma estrutura chamada de centro ativo da enzima, que é nada mais nada menos que a região da enzima que se liga ao substrato. E a gente tem vários fatores que influenciam nas ações das enzimas. Por exemplo, a concentração de substrato. Quanto maior for a concentração de substrato, maior a velocidade de reação. Até a ocupação de todas as enzimas, né, gente? Tem um limite. Outros fatores que influenciam nas ações das enzimas são o pH e a temperatura, tá bom, gente? As enzimas, elas apresentam a chamada temperatura ótima e pH ótimo. O que é isso, Sofia? Basicamente, a temperatura ótima é aquela faixa de temperatura sobre a qual as enzimas atuam de forma melhor. A maioria das enzimas dos seres humanos apresenta uma temperatura ótima entre 35 e 40 graus Celsius. E para a maioria das enzimas, o valor ótimo na faixa do pH é entre 6 e 8. Galerinha, vamos falar agora dos ácidos nucleicos. Pessoal, os ácidos nucleicos são compostos orgânicos de natureza ácida que são encontrados no núcleo das nossas células, tá? A gente conhece dois ácidos nucleicos, que são o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. O ácido desoxirribonucleico também é conhecido como DNA e o ácido ribonucleico é conhecido como RNA. E a função desses ácidos nucleicos é de armazenar e transmitir as informações genéticas do nosso corpo. Os ácidos nucleicos são formados por sequências de nucleotídeos, ok? E os nucleotídeos, eles são formados por 3 estruturas diferentes. A gente vai ver isso agora. Vamos lá, pessoal. Eu escrevi aqui para vocês poderem entender melhor, tá? Os ácidos nucleicos, eles são formados por fosfato, que é um composto inorgânico formado por uma molécula de fósforo e 4 moléculas de oxigênio. Eles são formados também por açúcar, ok? Que é um carboidrato, uma pentose, né? E por bases nitrogenadas, galera. A gente tem 5 tipos de bases nitrogenadas. São elas: a guanina, a adenina, a citosina, a timina, que só está presente no DNA, e a uracila, que só está presente no RNA. Pessoal, vamos falar agora mais especificamente sobre o DNA, ok? Galera, o DNA, ele é um ácido nucleico que tem a função de armazenar as informações genéticas que passam de geração para geração, ok? O DNA, ele contém os genes, ok? Que são sequências de nucleotídeos que têm a função de codificar informações para a síntese de proteínas. E o DNA, ele é formado por uma dupla hélice. Sofia, o que é isso? Imagine que eu tenho 2 fitas, ok, gente? Essas fitas, elas estão entrelaçadas, ok? Dupla hélice é nada mais, nada menos que 2 fitas entrelaçadas mesmo, formando uma cadeia, onde as bases de uma fita formam pares específicos com as bases de outra, ok? É tipo, sabe a festa junina, quando você arranja um par? Então, é tipo isso que acontece no DNA, ok? A timina faz par com a adenina e a citosina faz par com a guanina. Vamos falar agora sobre o RNA, galerinha? Bem, a gente já sabe que o RNA também é um ácido nucleico, né? Assim como o DNA. Mas o RNA, diferentemente do DNA,
ele é formado por uma fita simples, ok? Então, ao invés do DNA, que é formado por duas fitas que se entrelaçam e as bases de uma encaixam nas bases da outra, o RNA tem apenas uma fita que é formada, por uma cadeia de nucleotídeos. Sofia, quais bases nitrogenadas compõem o RNA? São elas, galera, a adenina, a guanina, a citosina e a uracila, ok? Repetindo, a uracila só existe no RNA e a timina só existe no DNA. E galera, a gente tem 3 tipos de RNA: o RNA transportador, RNA mensageiro e RNA ribossômico, ok? O RNA ribossômico é aquele que constitui o ribossomo, ok? Que é a organela que realiza a síntese de proteínas. O RNA transportador transporta os aminoácidos que formam as proteínas, enquanto o RNA mensageiro é intermediário entre o DNA e a produção de proteínas. Ou seja, ele carrega informações do DNA para serem utilizadas na síntese de proteínas. Agora, para fechar o vídeo, vamos falar das vitaminas, tá bom, gente? Galera, as vitaminas são compostos orgânicos que não são sintetizados, ou seja, não são produzidos pelo nosso corpo. Porém, elas são muito importantes para a gente. A falta de vitaminas ou a ingestão em quantidades abaixo do recomendado pode causar avitaminose e hipovitaminose, que são distúrbios que podem causar doenças ainda mais graves. E as vitaminas podem ser hidrossolúveis ou lipossolúveis, ok? Vitaminas hidrossolúveis são aquelas que são bem solúveis em água e as lipossolúveis são aquelas que se dissolvem melhor em lipídios. A vitamina C, por exemplo, é uma vitamina hidrossolúvel. Ela tem como fonte pimentão, frutas cítricas, batata, tomate. E a falta dela pode causar hemorragia e até cicatrização lenta de ferimentos, por exemplo. E um exemplo de vitamina lipossolúvel é a D, por exemplo, que apresenta como fontes óleo de peixe, salmão, atum, cogumelos, entre outros. E a falta dela pode deixar a pele seca e escamosa, também pode ocasionar cegueira noturna, entre outras questões. E esse foi o vídeo, galerinha. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aí embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito e a gente se vê na próxima. Beijo, fui!